A paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs, que bom estarmos de volta para mais uma vez pensarmos juntos o que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas. Nós estamos hoje aqui para trabalhar a nossa última lição desse trimestre, que trabalhou uma série de lições sobre o tabernáculo, né, e essa tipologia com Jesus Cristo e a obra salvífica da cruz. E hoje nós estamos aqui para falarmos sobre o sacerdócio celestial. Nesta lição, ele, na verdade, termina com uma série de pensamentos que faz uma linha em direção a Cristo. E como a gente sempre diz, sendo Jesus a chave hermenêutica de toda a Bíblia, então todas as passagens, todas as citações veterotestamentárias precisam estar alinhadas, precisam fazer uma linha direta na pessoa de Jesus Cristo. E hoje não é diferente, nós vamos trabalhar hoje sobre o sacerdócio celestial, onde eu quero, como sempre digo aos irmãos, fazer uma moldura desse pensamento a partir das 3 bases que vão nortear essa lição, para que a partir de então você, querido irmão, que vai lá esboçar a sua aula, mais aquilo que o autor já nos traz discorridos propriamente na lição, você vai conseguir então fazer uma aula maravilhosa, boa, bem aplicada, e vai fechar esse trimestre aí com um saldo positivo de aprendizado. Essa lição hoje ela está dividida em 3 pontos, né? Ela vai falar sobre o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, o único sumo sacerdote, né? E vai falar sobre o sacerdócio da igreja, a igreja como funcional, a igreja como a organizadora e também aquela que faz o serviço, que era o grande louvor desse tempo, que o louvor não era canto, era serviço, e o tabernáculo como perfeito e único, né? Aquele tabernáculo que é o tabernáculo eterno. A partir disso, nós queremos então hoje pensar com você nessas 3 bases, só aquilo que realmente esteja mais relevante para conseguir construir aí a sua aula, para você conseguir esboçar a sua aula. Quando a gente se refere ao sacerdócio, ou melhor dizendo, ao sumo sacerdote, na pessoa de Jesus Cristo, é sempre importante nós entendermos que aquela figura de Arão, né? Assim como Arão era o sumo sacerdote histórico, aquele sacerdote que seria lembrado, como foi lembrado, por exemplo, no Salmo 133, e na figura de Jesus Cristo, Jesus vai então puxar para si, assumir a partir da cruz essa realidade sacerdotal. Então, quando o autor vai trabalhar aqui, né, sobre o sumo sacerdote como único, a primeira coisa que você precisa parar para pensar são nas 3 funções que o sumo sacerdote tinha para aquele tempo, na qual o serviço da cruz, a morte expiatória de Jesus Cristo vai fazer toda essa função. Na figura de Arão, ele era o sumo sacerdote que tinha 3 funções. Ele era o mediador, ele era o intercessor e ele era o ministrador. Então ele intercedia, ele então fazia a mediação entre Deus e os homens, e ele também ensinava a lei, a Torá propriamente dito, que era na verdade a organização do povo entre mandamentos, entre fundamentos morais, espirituais, éticos, religiosos, civis, como a gente pode dizer. Esse sumo sacerdote, ele tinha essa responsabilidade de ministrar a lei. Então, a partir desse ponto, o sumo sacerdote, ele tinha que fazer a mediação. Então, ele recebia a oferta desse ofertante, ele então ia ouvir dele as suas confissões e, ao imolar a vítima, então ele fazia a transferência dessa culpa. E depois ele então orava ao Eterno pela vida desse povo, e depois ele tinha também como responsabilidade ministrar a lei. O que era isso? Na verdade era oralmente, então ele lia e então ele explanava, como era chamado na antiguidade. Ele explicava a lei a partir das responsabilidades desse tempo. Então, Jesus Cristo nesse momento, quando a cruz chega para ele, e Jesus nunca fez questão de dizer que ele era um sumo sacerdote. Ele dava todas essas evidências, mas ele pessoalmente nunca disse. Mas
o escritor aos Hebreus vai detalhar isso com muita propriedade, onde ele vai dizer que a cruz de Jesus Cristo era o grande altar e que Jesus era o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro que era imolado para remissão dos pecados. Então Jesus vai à cruz e ali então ele vai morrer pelos pecados de todos. E por que que ele então agora também, além de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele também é a figura do sumo sacerdote que tinha, ele o único que podia ir no dia do perdão, no dia da expiação de pecado, entrar no lugar santo dos santos, oferecer sacrifício por si mesmo, pela sua casa e pelos seus familiares, bem como pelo povo, e ele podia entrar no lugar, ou melhor dizendo, ele podia entrar no que era a presença de Deus, que era o Berit Aron, né? Que era a arca da aliança, porque ele tinha, na verdade, essa ordenança de Deus, ele recebeu de Deus tal responsabilidade. A cruz de Cristo é, na verdade, esse passar de responsabilidade. Jesus Cristo, então, panha para si, evoca sobre si a características de um sumo sacerdote. Por quê? Porque ele vai, então, fazer o quê? Ele vai interceder pelo povo, ele vai ser o mediador, porque ele é aquele que faz a mediação, que nele está a própria propiciação, e nele está a própria expiação, e nele está o próprio perdão, e ele é aquele que é a própria palavra. Então, ministrar a palavra hoje é extremamente de características simples, porque nós ministramos a palavra a partir do sumo sacerdote, que é a própria palavra. João foi muito feliz quando ele disse que a palavra se fez carne e tabernaculou entre nós. Então, a própria palavra é o próprio Jesus Cristo. Então, aquela tríade de responsabilidade ou de função do sumo sacerdote está agora na pessoa de Jesus Cristo. Então ele é o único sumo sacerdote. Termina com eras, com anos de sacrifícios, de mortandade de animais, de uma purificação, de uma necessidade de entrar e sair de um lugar uma vez por ano, e agora ele é o sumo sacerdote recebido esse ofício do próprio Pai, aonde ele vai interceder por todos os homens. João 17 é uma das suas características de um sumo sacerdote, sem dizer que era. Ele faz aquela oração e intercede pelos que estavam presentes e pelos aqueles que ainda iriam herdar a vida eterna. E aí ele é então o grande intercessor. Ele é o mediador, porque agora eu não tenho mais a necessidade de transmitir as minhas culpas a alguém, para que alguém repasse-a para a oferta e ao ser queimada, Deus possa receber. Jesus Cristo agora, ele é o próprio sumo sacerdote, porque ele leva diante de Deus não uma intercessão, ele é o próprio Deus que pode nos perdoar. E isso é maravilhoso. E ele é o grande ministrador, porque quando ele não ministra nos nossos corações através desta palavra, ele ministra através de visitações, que o Espírito Santo sabe fazer isso com muita propriedade. Então, ele é esse único sumo sacerdote, porque ele sempre foi único, era uma figura única, né? De características vitalícias, que durava para sempre, somente um acidente que pudesse mutilá-lo fisicamente, ou uma doença que o impedisse de ter as suas faculdades normais, mentais, ou um pecado podia tirá-lo de tal ofício. Então, Jesus é essa figura única, porque o sumo sacerdote era uma figura única. Em Jesus Cristo está contido tudo aquilo que era extremamente sobre observação, que era a lei. Jesus é a evocação da lei, bem como a manifestação da graça. Isso ele vai inserir no contexto do Novo Testamento, não a partir dos seus ditos, mas de uma forma de ele expressar tudo isso. E o escritor aos Hebreus, então, vai detalhar isso ricamente e você faça uma consulta lá. Nós temos, na segunda proposta, um ofício que também faz parte dos primórdios.
havia uma figura única chamada sumo sacerdote na figura araônica. Os seus filhos, bem como os levitas, que a gente chama aí da classe do levitismo, eles tinham uma responsabilidade de cuidar do templo como um todo. Isso começa no tabernáculo e se estende no templo a partir de Salomão. Então eles tinham toda a responsabilidade de cuidar, de organizar as ofertas, de selecionar as ofertas, de verificar as ofertas, fazer a manutenção de retirar as cinzas para manter a lenha e o fogo aceso. No futuro eles se tornam também músicos e cantores desse tempo. Então, o que o autor vai chamar aqui do sacerdócio universal da igreja era, na verdade, essa figura dos sacerdotes que eram os ministrantes, ou eram os ministradores, ou eram, na verdade, os senhores litúrgicos desse culto da antiga aliança. A igreja recebe, então, essa responsabilidade, por isso que ela é chamada de sacerdócio real. Por quê? Porque todo ofício que agora é estabelecido, né, para a igreja vem carregado das mesmas características propriamente ditas. Porque o culto da antiga aliança vai refletir no culto da nova aliança. A partir disso, essa natureza que ele vai detalhar aqui de Jesus como uma pedra principal, quer dizer, o fundamento, é a originalidade, é onde o evangelho está e a matriz do evangelho. Fora de Jesus não há evangelho e não há salvação. E ele vai trabalhar como pedra, Jesus como uma pedra de fundação e a igreja como pedras vivas. Eu sempre costumo dizer que eu sempre enxergo Jesus como essa pedra de sustentação, essa pedra o alicerce, e a igreja eu entendo como pedra de decoração, que eles chamam de pedra viva, pedra que ornamenta, que dá toda essa característica que o evangelho tem. Um evangelho curativo, um evangelho que agrega, um evangelho que frutifica, um evangelho que traz paz, um evangelho que transforma as pessoas, um evangelho que reafirma, que na verdade devolve algumas possibilidades humanas. Um evangelho que eu gosto muito de dizer que é um evangelho que traz de volta, que leva para casa. Essa é o evangelho do sacerdócio real, que é a igreja que nós somos, que é, na verdade, pedras decorativas, pedras que, na verdade, ornamentam essa base maravilhosa, estrutural, chamada Jesus Cristo, idealizador e fundador do que nós chamamos de evangelho. Não de cristianismo, né, mas do evangelho propriamente da palavra de Deus. Então, temos a figura de Cristo como um sacerdócio único, o sumo sacerdote, e aqui ele vai trabalhar sobre essa ideia do sumo sacerdote, e ele vai dividir ele sobre as funções e como ele aplicava a da antiga aliança e da nova aliança. Você depois faça uma revisão nos textos. O sacerdócio universal, né, da igreja, a igreja como isso, ele só divide nessas duas ideias, uma pedra de fundamento, e eu coloquei como uma pedra de decoração, uma pedra de harmonia, como eu chamo, né? Eu gosto muito de chamar pedra de acabamento, seria a igreja dentro dessa visão. E o autor, ele trabalha isso dizendo de que é extremamente importante nós trabalharmos um evangelho aonde nós vamos referenciar esse sacerdócio, aonde nós teremos os ministrantes, que aí é interessante você lembrar que todo o ofício do sacerdote, que era cuidar do templo e um pouco antes do tabernáculo, propriamente dito, que é o que nós estamos trabalhando, que é o tabernáculo, tudo que o tabernáculo tinha, todos os utensílios que ele tinha, lá a pia, o altar, né, o candelabro, toda a organização, a estrutura de montagem, desmontagem, era uma responsabilidade de cunho levítico, e os sacerdotes tinham essa função. Por isso que é extremamente importante você entender esse detalhe, para quando você for discorrer a ideia da igreja, você conseguir separar a ideia, porque, né, a ideia da pedra, né, que no hebraico é Haazer, que é aquela, como tem lá pedra de ajuda, o Even Haazer, que é aquela pedra, ela precisa entender que as duas palavras vão significar a mesma coisa em Cristo.
sendo que uma é uma pedra de sustentação, pedra de formação, pedra angular, as bases, os alicerces de tudo isso. E a igreja é aquela pedra que, assim como o evangelho vem se levantando, que são as dispensações, as eras que nós vamos vivendo, a igreja veio tomando o seu corpo, suas estruturas, e isso a gente quer chamar isso aí de pedra de acabamento, de pedra de decoração, que seria o que o autor vai chamar de pedras vivas. Depois nós temos a ideia propriamente dito do tabernáculo, quando ele vai trabalhar o tabernáculo como algo eterno, que ele chama de maior e mais perfeito tabernáculo. Então, o tabernáculo era, na verdade, o lugar onde Deus manifestava a sua presença. Dentro da estrutura do judaísmo, Deus morava em Sião, né? Lá era a sua moradia. E lá no templo e antes no tabernáculo, ele manifestava essa presença, né? Essa glória, como ele chama, do kavod, aquele peso. E ali o lugar santo dos santos, né? Era o lugar onde essa presença estava lá. Todos sabiam que havia um utensílio que era tipificado, que simbolizava essa presença. Mas dentro da cultura, se você faz um aparato, né, um apanhado de toda a ideia veto, você vai perceber que Deus sempre está em Sião. E no meio do seu povo ele manifesta a sua presença, no tabernáculo ele habita em sentido de estar ali naquela figura. Então, o tabernáculo foi instituído por Deus para estar no meio do seu povo. Ele põe no deserto, põe as tribos extremamente organizadas por características espirituais e culturais que ele põe ali. Ele, na verdade, faz o lugar do pátio e do átrio, do Santo dos Santos e do Santo, para poder facilitar o culto e ter uma ministração extremamente própria. E ali ele manifestava a sua presença. Todas as vezes que o sumo sacerdote entrava nesse lugar, a glória de Deus estava presente. Posteriormente, antes disso, havia uma coisa chamada tenda da presença, que assim que Moisés acampava, por exemplo, você vai achar lá em Êxodo capítulo 33, essa tenda era armada, e quando Moisés ia em direção a ela, né, o kavod se manifestava lá, aquela glória, aquela fumaça, aquela presença, e eles percebiam que Deus está no meio de nós. Isso é transferido ao tabernáculo. E essa ideia perdurou até o templo, e depois do templo ela veio seguindo até ele ser destruído. Jesus Cristo vai dizer que ele é o tabernáculo que está entre nós, porque na verdade existem então essas duas ideias que ele vai trabalhar, que era o tabernáculo terrestre, que era aquele que tinha suas divisões, os seus utensílios, todos eles extremamente funcionais, sempre direcionado ao culto, lembrando a você que esse culto é culto de serviço, ao cuidado, à organização, aos sistemas sacrificiais, todos os detalhes que envolviam o sacrifício, as nomenclaturas sacrificiais, tudo estava envolvido nesse tabernáculo. Ele era exatamente o local onde Deus estava no meio do arraial dos hebreus. E depois nós temos aquela ideia do tabernáculo celestial, que é algo que fica sempre expressa por Paulo, por exemplo. Ele diz que quando este tabernáculo, né, porque nós seremos hoje um tabernáculo móvel, porque Jesus está em nós, ele habita em cada um de nós, então nós, se somos um lugar onde habita o Espírito de Deus, somos um tabernáculo. Assim como o tabernáculo veterotestamentário era o lugar onde Deus habitava, esse tabernáculo que nós somos é um lugar onde Deus habita. Então nós temos duas ideias para que você possa ampliar a sua fala enquanto esse momento. Temos o tabernáculo terreno, que ele era um tabernáculo mosaico, depois ele vira templo, que continua expressivo, direto, apontando em nós primeiro, porque nós somos um tabernáculo terrestre, onde Jesus habita, onde o Espírito Santo de Deus habita. E aí a Bíblia diz que esse tabernáculo, a partir de Paulo, vai se desfazer. Ele diz, olha, quando esse tabernáculo se desfizer, Deus tem um outro
não feito por mãos, mas eterna nos céus. Então, esse corpo aqui, que se tornará um dia um corpo revestido de glória, ele deixa de ser um tabernáculo terreno e passa a ser algo celestial. E aí nós temos propriamente dito, na visão, o tabernáculo celestial, que é, na verdade, a grande presença de Deus, a Jerusalém que desce do céu. Que o autor, ele vai dizer que essa é a identidade desse tabernáculo, é exatamente a presença de Jesus Cristo. Então, Jesus é, na verdade, esse grande tabernáculo, onde ele vai agregar, e não é, assim, eu gosto muito da ideia que não é algo físico, não é físico no sentido de que há uma imagem. Eu gosto muito de pensar que Jesus é o tabernáculo porque é estar na sua presença, é poder estar nesse tabernáculo. Assim como o tabernáculo representava a presença de Deus no meio do povo, assim como nós hoje representamos o tabernáculo onde Jesus está, essa presença, teremos a possibilidade de um tempo que está por chegar, estarmos num tabernáculo que talvez não tenha uma figura. Eu gosto de pensar que ele não é uma imagem, ele é a presença de Jesus Cristo. E ele vai afirmar, no final dessa ideia, que para unir essas ideias, para unir o sumo sacerdote ao sacerdócio, Cristo como sumo sacerdote, a igreja como um ofício sacerdotal e esse tabernáculo que agora é, por enquanto, terreno e vai passar para uma dimensão espiritual, para que essas três ideias sejam compostas, ele vai encerrar a ideia falando exatamente sobre algo extremamente maravilhoso, que é o sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito de Jesus. Porque você vai perceber que ele vai unificar tudo. Tudo fica nele, porque ele é a própria oferta, ele é o próprio sumo sacerdote, a cruz é o seu altar, o derramamento de sangue é agora único e definitivo. Ele não faz um sacrifício transitório, ele não faz um sacrifício temporal, ele faz um sacrifício perpétuo. Então ele é sumo sacerdote porque ele pode ministrar, ele pode interceder e ele é a própria mediação. Ele é perfeito e esse sacrifício dele é perfeito porque ele é a oferta que é derramada de uma forma única e definitiva. Ele é esse sacrifício perfeito porque, na verdade, ele vai estabelecer essa função, a igreja, de cuidar exatamente de um culto, não num culto somente hoje de serviço, mas um culto em adoração, realmente a essencialidade do louvor e das manifestações espirituais. E é extremamente maravilhoso pensar que é esse tabernáculo que ele agora é e que nós um dia seremos, é na verdade um grande reflexo, porque eu gosto da expressão de João, lá na primeira carta de João capítulo 3, versos 1, mas aí no 2 ele diz: amados, ainda não é manifestado o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ele tem um tabernáculo eterno, ele um dia se desnudou do tabernáculo terreno, desse ser corpóreo, dessa matéria, e aí ressuscitou nesse tabernáculo eterno. E então esse sacrifício de Jesus Cristo então vai determinar esse sacerdócio celestial, porque ele é o único sumo sacerdote que está agora em função, ele é um sumo sacerdote eterno, ele não será substituído, ele é vitalício, ele não tem problemas com pecado, ele não tem problemas com mutilações físicas, ele não tem problema com a velhice e ele não tem problema com a morte. Isso tirava um sumo sacerdote da sua função. Jesus Cristo venceu tudo isso. Maravilhoso. Nós temos o sacerdócio da igreja, por quê? Porque agora nós temos um ofício dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidarmos da igreja do Senhor como um grande tabernáculo, como o maior tabernáculo desta terra, como um grande templo, o maior templo desta terra. Temos isso dado por Jesus Cristo. Temos a alegria, o prazer e a satisfação de também fazermos parte de um tabernáculo, ainda que terreno, finito,
mas que ele, por graça salvífica, por redenção, por sangue que purifica, habitar em nós. Maravilha, isso é bom demais. Estamos aí. E estamos para chegar num tabernáculo eterno, numa dimensão eterna, celestial. A partir disso, esse sacerdócio celestial está ainda na dimensão eterna de Cristo, está na dimensão corpórea da igreja, está ainda na dimensão transitória de nós como seres transeuntes, que daqui a pouco vamos. Mas daqui a pouco, isso será realmente celestial. O Cristo que já está, a igreja que somos nós, arrebatadas, igualando tudo isso e literalmente seremos um sacerdócio celestial. Em Cristo, eternamente o nosso sumo sacerdote e como igreja do Senhor, tributando a Ele, adorando e oficiando o trabalho dos grandes e memoráveis cultos que Ele vai nos proporcionar junto dele. Maravilhoso. Você aproveite essas ideias, organize o teu pensamento. Eu quis trabalhar hoje só com as bases, sabe? Só com as ideias para te nortear. A partir disso, você então senta agora, esboça o teu pensamento, faça algumas anotações na sua lição e aí você trabalhe, que será maravilhoso. E aí você fecha esse trimestre aí exatamente fazendo essa conclusão de quem somos e do que representa Jesus e o que Jesus realmente significa hoje e o que nós representamos e significamos hoje enquanto atuantes e enquanto espera. Amém? Deus te abençoe, que seja maravilhoso essas aulas, que esse trimestre tenha falado contigo, que você possa refletir. Se você tiver tempo, faça um apanhado geral, porque essa é uma linha, né? Essa é uma visão linear. Toda a ideia ela está composta, ela é quase uma ideia sistematizada, porque ela tem toda a sua... é bem amarradinha, então você faz um panorama geral e com isso os irmãos vão ficar mais conscientes, vão aprender, vão tirar suas dúvidas e vão entender que o sacerdócio está na velha aliança para o seu tempo, mas Cristo é o eterno em nós. O tabernáculo teve a sua função enquanto contexto histórico mosaico da lei, mas o Evangelho de Jesus Cristo está aí para fazer com que ele tenha todo o seu cumprir a partir da pessoa de Jesus Cristo. Então, sendo assim, você vai encerrar esse trimestre muito bem, desenvolvendo bem, aplicou bem e os irmãos vão sair extremamente satisfeitos e nós vamos aumentar a frequência das nossas escolas com aulas mais comunicativas, mais aplicadas, fundamentadas e principalmente, que eu percebo muito nas aulas em que dou, tirando as dúvidas, porque às vezes eu ouvi no outro dia um relato de um irmão dizendo: meu Deus, estou na igreja há 20 anos e nunca tinha parado para pensar e entender tabernáculo com uma proposta hermenêutica em Cristo, como uma linha direta a Jesus Cristo. Isso é extremamente importante para a igreja de hoje. Com isso, eu me despeço dos irmãos, dizendo que foi bom trabalhar com vocês nesse trimestre e espero que realmente vocês continuem entusiasmados, empolgados, animados, trabalhando sempre uma aula com todo o amor e com toda a dedicação. Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo encha a tua alma de paz. Obrigado.